A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, agora já decidido, como nesse sonho eu havia sido orientado a voltar para minha terra, porque cá eu mudaria meu modo de vida, assim eu fiz. Mas, irmãos, como o inimigo não deixa nada barato, eu adoeci, fiquei sem condições nenhuma. A única coisa que eu tinha era um relógio de pulso agora. Acabou tudo. O dinheiro, acabou tudo dentro de poucos dias. Não sei como desapareceu. Mas eu fui para minha terra. Nessa época, eu estava separado da família, já ia para um ano. Aí fui para a casa de meu irmão, que tinha batizado antes, igual eu falei em vídeos anteriores. Aí ele ficou feliz. Ele ficou muito feliz. Mas aí veio outra dúvida. Não é uma Bíblia só? É. Mas o que é questão de igreja? Aí isso aí me causou uma série de dificuldades. Então eles me arrumaram lá um curso chamado, para mim, eu trabalho, até lições dele até hoje, eu trabalhei muito tempo com esse curso. E muitos filhos na fé também, meu, trabalhou muito com esse curso. E aí, irmãos, me deram um curso para fazer. O curso era 24 lições, 23 para encher, algumas com 18 perguntas, 20 perguntas, 22 perguntas, e a última era para ler. Eu estava com tanta fome de conhecer a verdade que não levou 30 dias e fiz o curso todo. Mas ainda não matriculei na igreja, não, porque sabe como é que é, né? Questão do sábado. Todo sábado tinha que ficar uma coisa para mim fazer. As pessoas chegaram lá, os irmãos começaram a me visitar, e chegava lá, eu estava fazendo uma coisa, deixava aquilo lá, ia atender eles e tal, né? Até que um dia eu tomei uma decisão, de hoje em diante nunca mais eu trabalho no sábado. Graças a Deus por ter tomado essa decisão. Mas, irmãos, eu confesso, aquela vontade de eu falar do amor de Jesus, falar da salvação de Jesus, da graça de Deus. Eu tinha que pregar e eu não podia ficar com aquilo para mim sozinho. Para mim era o assunto da noite, do dia. Você sabe que a pessoa no primeiro amor, e o primeiro amor foi muito forte. Porque todas as pessoas que eu encontrava, conhecidos, amigos, parentes, seja lá o que fosse, eu tinha que falar. Eu estava cheio, então tinha que falar, falava, contava experiência, citava agora a passagem da Bíblia, que eu já conhecia bastante, passagem da Bíblia e tal. E assim foi. Mas manteve aquela dúvida. Eu me lembro que Deus me deu um outro sonho. Eu sonhei que eu viajei a pé, viajei montado a cavalo, viajei de carro e até voando. Até eu cheguei em um tipo de uma cidade
uma praça, só que a praça era redonda, aquela praça redonda. E eu me vi no meio daquela praça, e naquela praça só tinha porta, eu não via casa, portas, 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 era só portas. E no sonho eu na dúvida, em qual dessas portas eu devo entrar? Aí passava perto de uma, passava perto de outra, perto de outra, perto de outra, olhando, onde é que eu devo entrar? Aí de repente eu passei perto de uma porta, bem estreita, e do lado de dentro da porta, eu vi um ser. Como se fosse assim, um porteiro, alguma coisa assim, segurando alguma coisa assim. Aí ele olhou para mim e fez assim, uma boca de sorriso. Aí falou para mim assim, é aqui mesmo. Aí no sonho, eu passei por ele, comecei a subir a escada. Quando cheguei no primeiro patamar, lá encontrei outro ser. Fez o mesmo gesto para mim e mandou continuar. Continuei. Outro patamar, com outro ser. Então, no próximo que eu chegaria depois dos 3, aí eu ia encontrar com a pessoa que eu precisava de conversar. Aí nisso o sonho acabou. Eu entendi alguma coisa, mas não foi muito. Bem, e como eu disse, irmãos, o inimigo não deixa nada barato, e mais uma pessoa igual eu era nas mãos dele. Irmãos, veio uma crise terrível para mim. Depois que eu decidi guardar o sábado, eu não achava nenhum trabalho que não fosse para o sábado, para trabalhar o sábado. Roupa acabou, sapato acabou, tudo acabou. Eu fiquei com a última camisa rasgada aqui. Mas continuei firme. Como se não chegasse, como se não bastasse, minha filha primogênita, eu tinha uma filha, e a outra agora tinha a segunda filha, todas as duas adoeceram. Uma com gastrite e outra com bronquite asmática. Irmãos, eu não sei dizer como foi que eu passei. Quando eu arranjava um serviço que era muito difícil, era para trabalhar no sábado. E conseguia na sexta-feira para ir no outro dia. Mas eu tinha prometido a Deus não trabalhar mais no sábado. Aí, quando era um sábado, eu pegava, agora eles havia me dado uma Bíblia, né? Eu tinha a Bíblia, agora eu já estava matriculado na igreja. E aí, sábado de manhã, em vez de eu ir para o trabalho, para o serviço, eu ia para a igreja. Numa situação que só Deus. E ia para a igreja. Quando era na segunda-feira, eu ia lá com coisa, né, que na simplicidade. Eu vim trabalhar. Se eu falar, não, eu falei para você que era sábado, você não veio, eu coloquei aquele ali no seu lugar. Eu voltava para trás. Minhas filhas doentes,
eu não tinha recurso nenhum. E agora? Eu estava passando por um teste. E, como se não bastasse, irmãos, à noite eu tinha aqueles pesadelos. Aquele pesadelo, que não era sonho, era um pesadelo. Eu via aquele homem gigante, forte, escuro. E ele trazendo um tipo de um boneco. Aí ele falava para o boneco assim: eu quero esse homem aí, eu quero esse homem aí, vivo ou morto. E soltava o boneco. E o boneco era de ferro. E esse boneco investia em cima de mim. E eu ia lutando e dava um jeito lá e pegava esse boneco pelas pernas e arranjava uma pedra lá e ia batendo esse boneco na pedra. Batia. Quando eu estava cansado de tanto bater na pedra, aí eu pensava, ele está morto. Aí eu jogava ele lá. Quando eu jogava ele lá, ele caía em pezinho, como se nada tivesse acontecido com ele. E investia em cima de mim de novo. E aí, meus irmãos, eu acordava, suado de tanta luta. Aí ali mesmo eu caí de joelhos. Meu Deus, me ajuda, me dá força, passando por isso tudo. Me ajuda, Senhor, me dá força. Aí, eu falei assim, e os livros? O que eu vou fazer com esses livros agora? Eu tenho que sair fora desses livros. Então, eu tinha um amigo, aí chamei ele, falei dos livros, aí ele saiu com um saco de livro, mas olha o que o diabo faz. Os demais saiu tudo, mas eu não sei, porque eu não entendo, por que o São Cipriano ainda ficou em casa. Eu não passei para ele o São Cipriano, passei os outros. E em todos esses livros tinha o meu nome. E aí, ele falou, não, padre, eu vou vender esses livros. Eu falei, você vende lá, faz o que você quiser com esses livros. E tinha esse feiticeiro satanista, o qual eu tive contato com ele antes, né? E que eu até falei que nós dois tivemos um confronto, e que era amigo meu. Não sei se eu contei a experiência tudo certinha, mas eu vou lembrar se contei ou não. Então ele pegou e vendeu esses livros para esse satanista. Aí o satanista me conhecia. Aí um dia, num local que eu estava passando em frente na casa, numa rua assim, e eu ouvi alguém conversando com uma mulher prostituta do lado de dentro da casa, né? Naquela época tinha um local das prostitutas, etc. Eu estava passando por ali, porque é pelaquela rua que eu passava, para ir da casa de meu irmão, para ir para o centro da cidade. Aí eu conheci, assim, aí uma mulher estava varrendo assim na frente da casa, e eu conheci. Parei, era uma conhecida minha, antiga, da minha cidade, onde eu fui criado. Aí eu perguntei, é fulano de tal que está aí conversando? Ela falou assim, é. Eu falei, chama ele aí. E era o tal que era, eu já disse, né? Vivia de matar gente, de fazer maldade. Ele vivia disso, a vida dele era essa. E ele era muito famoso e muitíssimo procurado, porque trabalhava com as hostes satânicas direto. Aí ela foi lá, chamou ele. Aí quando ele me viu, aí ficou todo feliz e etc, né?
e veio com a mulher que ele estava conversando lá, só que eles eram apenas amigos e tal. Teve um episódio aí que eu acho que não devo contar, porque acho que não cai bem. Aí, conversamos bastante ali, fizemos um trato para a gente ir para a beira do rio, sentar numa pedra lá para a gente conversar, bater papo. E assim aconteceu. Aí ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Fulano me vendeu uns livros, e nesses livros tem o seu nome. Ué, rapaz, como que você desfaz de um livro daquele? Ninguém arruma aqueles livros. E você tinha e desfez. Por quê? Você está com a cabeça aonde? Falei com ele assim, moço, você acha que eu sou trouxa? Eu arrumei um livro que vale por aqueles todos. O quê? Você arrumou um livro que vale por aqueles todos, superior àqueles todos? Eu falei, sim. Você acha que eu sou bobo? Por causa desse livro aí, é que eu desfiz daqueles. Ele falou assim, você pode arrumar um livro desse? Você tem como arrumar um livro desse que você arrumou para mim? Eu falei, tem. Quanto é que custa? Eu falei, não vai te custar nada. Você vai fazer um curso da Bíblia e você vai ganhar um de graça. Ô, rapaz, me arranja esse curso logo, que eu quero conhecer esse livro. O resultado dessa história você vai ver no próximo vídeo, que é muitíssimo interessante. Até lá.